De muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começou Festa do Chá aqui no canal do Varane Esporte, o seu programa onde vamos falar sobre a rodada da Premier League. Mas peraí, Leonardo, estamos uma sexta-feira à noite gravando? Como assim? Por quê? Porque tivemos rodada nesse meio de semana e não foi qualquer rodada, hein, Leonardo? Foi uma baita de uma rodada. Mas antes disso, como que o senhor tá? Como foi sua semana? Semana cheia de jogos da Premier League para acompanhar e por aí vai. Fala, Vargas, como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. E olha aí, que é isso, hein? Já estamos de volta. Nem passou muito tempo, já estamos aqui. Estávamos na terça, estamos hoje de novo, na sexta-feira. Que é isso, hein? 2 festas do chá na semana, isso aí é conteúdo premium, hein? Mas é isso, tivemos rodada meio de semana, a primeira dessa temporada, a primeira rodada de meio de semana dessa temporada. Então, teremos, obviamente, um festa do chá para falar apenas desses jogos e tem muita coisa bacana. Arsenal abrindo vantagem de novo. O City no jogo eletrizante, tem bastante coisa. Muito bem, já vamos começar com o melhor jogo dessa semana já, Leonardo? Podemos? Podemos. Porque tivemos um jogaço entre Fulham e City. Fulham 4, Manchester City 5. O Manchester City chegou a abrir 5-1, né, de vantagem. Aí o Marco Silva é o oposto do como que é o nome do técnico do Guardiola. Fugiu o nome do Maresca lá, por quê? O Maresca, quando ele acontece as coisas na cabeça dele e ele vai para cima que nem louco. Ele vai para cima não, ele recua. O Marco Silva, pelo contrário, ele avançou o time dele ali, foi um pandemônio ali contra a equipe do Manchester City, tudo estava dando certo e eu tinha certeza que o Fulham ia empatar. Mas o Manchester City conseguiu segurar ali. Vamos para os números do jogo, depois sua análise ali, ó. O Haaland fez abriu o placar aos 17 minutos. Olha a moto passando, ó, tudo ao vivo. Ao vivo não, né? Porque a gente vai editar aqui depois, mas a moto passou que nem louco aqui agora. O Haaland abriu o placar aos 17 minutos. O Rangers fez aos 37, 2-0. Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Smith Rowe diminuiu. Ah, não, o Foden fez o terceiro gol do City, 3-0. A Smith Rowe diminuiu ali no apagar das luzes do primeiro tempo. Já começando o segundo tempo, o Foden fez o quarto e o Berg fez contra, dando os números ali 5-1. Aí o Ayob aos 57 fez o 5-2 e o Chukwueze fez 2 gols aos 72 aos 78. Foram 12 chutes da equipe do Fulham, 5 no gol, contra 10 chutes da equipe do Manchester City, 5 no gol. Posse de bola 56% para a equipe do Fulham e 44% da equipe do Manchester City. Com essa vitória, a equipe do Manchester City continua na segunda colocação, só que com 28 pontos. 28, 29, 30, 31. São 5 pontos de vantagem, ainda que tenha o Arsenal, tá? E com essa derrota, a equipe do Fulham ainda continua na 15ª colocação com 17 pontos. Que jogaço, hein, Leonardo? E aí, o que você achou? Cara, jogaço. Com certeza o jogo mais eletrizante da rodada. O Manchester City era bem favorito e foi assim durante boa parte do jogo. A gente teve um domínio muito claro ali, abrindo 5-1. Mais um grande jogo do Haaland, falar do Haaland chovendo molhado, assim, uma atuação extremamente dominante. Mas de novo, quebrou o recorde, né? Quebrou o recorde, exatamente. Mas, de novo, o destaque da partida foi o Phil Foden, né? A gente falou dele aqui no programa passado, no programa de terça-feira, que o Manchester City podia finalmente carimbar, né? Que, sim, não era só uma fase boa, o Foden está de volta. E ele continua mostrando isso. Mais um grande jogo, foi o grande nome da partida aqui com 2 gols. E jogando muito bem, cara. Assim, acho que não só pelos gols, voltar a marcar gols é muito importante, mas sendo muito participativo, sendo muito decisivo, com bola, sem bola, como o Guardiola gosta. Então, acho que mais um grande jogo do Foden, que conseguiu liderar essa equipe do City para essa vitória, apesar de, depois de ter aberto 5-1, ter sofrido bastante, cara. O Fulham, ele pressionou bastante, você falou bem, o Marco Silva botou o time para frente, evidentemente, não tinha o que fazer, estava perdendo por 5. Então, o Fulham melhora no jogo, consegue o gol com a Ayoub ali, o Chukwueze faz gols, tem uma bola no final do jogo que o Rubem Dias estava em cima da linha, o Fulham ficou poucos centímetros ali de conseguir esse empate, que certamente seria heróico e histórico, né? Perdendo 5-1, você recuperar. Mas grande jogo, assim, cara. Acho que
uma vitória muito importante do City. A gente falou aqui que o Fulham estava em uma evolução, vinha de 2 vitórias seguidas, era um Fulham que começou muito mal, mas é um trabalho do Marco Silva de muitos anos, já de muitas temporadas, então é um trabalho constante e que ele fatalmente melhoraria em algum momento da temporada, e essa evolução chegou. Vinha sofrendo mais um baque, porque apesar de perder para o City normal, não é se recuperar, fez 3 gols e ficou bem próximo de sair com um ponto contra um adversário muito difícil. Então, assim, é uma vitória para o City muito interessante contra um adversário que não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis. Só que tem que ter atenção nisso, assim, você não pode abrir 5-1 e perigar tomar esse empate da maneira como foi. O time desligou muito e isso acabou quase tendo um preço muito alto. E do lado do Fulham é isso aí, acho que vale o inverso, né? Vale o final do jogo, a reta final do jogo, muito legal a recuperação, mas você não pode entrar num jogo da maneira como o Fulham entrou, vindo de 2 vitórias seguidas, com confiança um pouco mais alta, mesmo que seja contra o City. Então, boa vitória, o City mantém esses 5 pontos de diferença, né? 5 pontos, a gente sabe, na Premier League uma diferença grande, mas ao mesmo tempo um tropeço do Arsenal ali já deixa a diferença em apenas um jogo e obviamente tem confronto direto ainda no segundo turno, tem bastante coisa. Então, resultado importante para o City essa vitória. Muito bem. Já que a gente citou um pouquinho do Arsenal, vamos falar como o Arsenal conseguiu bater o Brentford por 2-0 jogando em casa. Vamos pegar os números aqui da partida. O Arsenal venceu o Brentford por 2-0 com gol de Mikel Merino aos 11 minutos e no finalzinho Bukayo Saka deu os números finais para esse jogo. Então Arsenal 2, Brentford 0. Nas estatísticas do jogo, o Arsenal deu 14 chutes, sendo 7 deles no gol. Então metade aí foi em direção ao goleiro do Brentford, enquanto o Brentford chutou 5, mas nenhuma delas foi no gol. 64% de posse de bola para a equipe do Arsenal, sendo 36% de posse de bola para a equipe do Brentford. O Arsenal com essa vitória chega aos 33 pontos, com 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota no campeonato. O Brentford, que estava numa crescência aí no campeonato, fica na 13ª colocação com 19 pontos, Leonardo Lopes. Cara, mais um jogo daqueles do Arsenal que a gente está acostumado a ver, assim, uma solidez defensiva inabalável, assim, o Brentford não deu nenhum chute a gol, tem um lance do Brentford ali que leva um pouco mais de perigo, mas que a bola passa fora e ao gol mesmo não teve nenhum chute. Então, assim, mais um jogo onde o Raya pega uma cadeira, coloca ali embaixo da trave e assiste o jogo tranquilamente. A gente está falando de um Brentford que vinha incomodando alguns clubes, evidentemente o Liverpool não é o melhor momento dele, mas incomodou o Liverpool, incomodou outros grandes, o Chelsea também, né, o Manchester United, incomodou times grandes, e contra o Arsenal não conseguiu ser incômodo, porque basicamente ninguém é incômodo contra o Arsenal, né? A gente até nem falou no programa de terça, mas tivemos a Champions League na semana anterior, e o Arsenal se mostrou uma solidez também contra o Bayern de Munique, que é o ataque mais potente da temporada, é o melhor time em ofensivo da temporada. E conseguiu ser muito sólido também. Evidentemente sofreu um pouco mais do que vem sofrendo na Premier League, até sofreu um gol, mas conseguiu ser sólido também. Então é um time, assim, cara, realmente muito respeitável. Semana que passa eu fico mais incrédulo que esse time vá perder a Premier League. Assim, acho muito improvável, acho muito difícil. É um time muito controlado, é um time muito eficiente. E aí, cara, a gente vai ter que falar do Mikel Merino, né? Porque foi importante contra o Bayern de Munique, foi importante contra o Chelsea no final de semana, fazendo o gol do empate, e agora mais uma vez aparece dentro da área para fazer o gol. E aí, no momento onde que o Gyökeres, ele até entra no segundo tempo, né? Mas a escolha principal é o Merino como centroavante, porque tem funcionado. Nesse momento parece ser o melhor caminho para o Arsenal, né? E não é por tanto demérito do Gyökeres, assim, que evidentemente não chegou naquele nível de esporte, mas não vem tão mal desse jeito assim para já ser preterido. É realmente pela adequação do Merino nesse time. E aí, quando o Gyökeres entra, o Merino vai para o meio de campo, continua sendo muito útil, continua ajudando muito. É um jogador que tem essa polivalência, é muito importante para o time do Arteta. E um time que, como um todo, é muito versátil, cara. Assim, acho que a gente viu o Ben White jogando nesse jogo como titular. O Ben White não jogava desde a estreia. Então a gente vê ali um jogador que pode jogar de zagueiro, de lateral, assim como quase toda a linha defensiva do Arsenal, né? A gente fala isso do Timber, que é um zagueiro de origem, hoje é lateral titular. O Calafiore é um zagueiro de origem, é o lateral titular na lateral esquerda.
Então é um time muito versátil e essa versatilidade ajuda muito a equipe do Arsenal, ajuda muito o time do Arteta, que mais uma vez sofreu com algumas lesões. O Mosquera saiu machucado, né? O Arsenal que já tem uma Magalhães machucado, o Mosquera sai machucado agora, é mais uma preocupação para esse time. O Saliba também não jogou esse jogo, mas é aquilo. Tem muitas opções, diferentemente da temporada passada, ele trouxe muitas opções para essa temporada, o que é importante, e elas são versáteis. Então, nesse momento, o Arsenal ainda não se complica com as lesões, apesar de elas estarem aparecendo recorrentemente. E fez um jogo, mais uma vez, muito bom. Assim, acho que ele entrou dessa vez com o Martinelli e com o Madueke, né? E a gente vê direto esse revezamento, a gente vê hora o Trossard jogando, o Trossard saiu machucado no jogo contra o Bayern, se eu não estou enganado, ou não sei, não lembro se foi contra o Bayern, contra o Chelsea, mas saiu machucado, então é mais um problema de lesão. O Saka entrou no segundo tempo, fez o gol. Tem muitas opções, cara, então até o Eze, né, foi reserva, foi poupado nesse jogo, entrou no segundo tempo. São muitas opções, e o Arsenal vem se fortalecendo a partir disso, vem colhendo frutos a partir disso, diferente do que vinha fazendo na temporada passada, onde sofreu muito com as lesões e não tinha reposição. Então, mais uma vitória muito interessante, de um líder intransponível, de um líder parece nesse momento inalcançável, apesar da diferença de pontos poderia ser muito maior, são apenas 5 pontos, mas pelo que eu vejo em campo, pelo futebol praticado, eu não vejo City, eu não vejo Chelsea, eu não vejo ninguém chegando nesse Arsenal. Muito bem. E um detalhe curioso aqui que eu lembrei, que o Merino, no começo de sua carreira, ele jogava no Borussia Dortmund e jogava como zagueiro. Então, pô, ele jogou como zagueiro, depois volante, meio campo, e agora tá desempenhando essa função de atacante aí na equipe do Arsenal e desempenhando muito bem. É muito legal, né, ver essas evoluções aí, né, de desempenho dos atletas em composição de meio campo e indo pro ataque, jogando como zagueiro, é muito legal, cara. Versatilidade, joga em qualquer lugar que colocar ele joga, e muito bem, né? O futebol moderno é fundamental. Bom, vamos falar então de mais um jogo onde tivemos vencedor, porque depois desse jogo aqui é só empate na rodada dos times que a gente vai falar. Mas não foi tão legal assim para a equipe do Chelsea, que perdeu fora de casa por 3-1 contra a equipe do Leeds. O Jacabijol, é isso mesmo? Jacabijol? Posso falar assim? Tá errado? O senhor que é o nome das pronúncias? O Bijol abriu... Tá bom, vamos falar Bijol. O Jaka abriu o placar aos 6 minutos de jogo, no comecinho ali, aos 43, Ao Tanaka fez 2-0 para a equipe do Leeds, e no segundo tempo, aos 5 minutos, Pedro Neto diminuiu. Aí esperávamos que o Chelsea empataria ou pudesse virar o jogo, mas Calvert-Lewin, aos 72 minutos, colocou números finais, dando a vitória para o Leeds, 3-1 contra a equipe do Chelsea. Ao todo, foram 14 chutes da equipe da casa, o Leeds, só 4 no gol, enquanto o Chelsea chutou 11 e 2 apenas finalizações no gol. Foram 71% de posse de bola para os Blues e 29% para a equipe do Leeds. Com a vitória, o Leeds respira um pouco mais aliviado, fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos na 17ª colocação. Já o Chelsea cai um pouco ali, vai para a 4ª posição com 24 pontos, Leonardo. Derrota frustrante ali para a equipe do Chelsea, hein? Cara, desde o início dessa Premier League, a gente vem falando do quão confiável era esse Chelsea, do quão a gente poderia colocar, de fato, esse Chelsea na briga. A gente relutou muito em colocar, falando, não vai estar, porque é um time inconstante, é um time irregular, e é natural que seja. Ainda não está no mesmo patamar do que a gente imaginava de um Liverpool, do que é o Arsenal e do que pode ser o City. Mas nos últimos jogos, nas últimas partidas ali mais recentemente, a gente estava sendo... O Chelsea estava calando nossa boca e se colocando nessa briga para valer. Fez um gigantesco jogo contra o Barcelona na Champions League, venceu por 3-0. Jogou bem melhor do que o Arsenal, mesmo quando estava com 1 a mais e também quando estava com 1 a menos no final de semana. Poderia ter vencido o Arsenal. E aí a gente falou, pô, cara, olha o Chelsea aí, vamos começar a dar mais atenção pro Chelsea. Tem o Estevão voando, Pedro Neto jogando muito bem. Pô, a zaga aqui poderia ser um problema maior. Às vezes falha, mas vem ali segurando com tranquilidade. E tem o meio de campo que tem, né? Com o Caicedo, com o Enzo, com o Andrei, com o Palmer, com todo mundo, mesmo que o Palmer esteja voltando agora. Então, a gente
colocava o Chelsea nessa... Já passava a colocar o Chelsea nessa condição. Mas aí a gente volta a entender por que a gente fala que o Chelsea é irregular, por que o Chelsea é inconstante e vai dar esses vacilos, cara. Porque perder para o 18º colocado na época, o Leeds é realmente um vacilo, assim, mesmo que o Leeds faça bons jogos dentro de casa, poderia ter vencido outros jogos que acabou sofrendo empate, até mesmo a derrota, mesmo jogando bem. A gente sabe que é difícil jogar lá em Leeds, mas o Chelsea tem que, se quiser ser campeão, tem que ir lá e vencer. Como o Arsenal vai fazer, se eu não estou me enganado, o próximo jogo do Arsenal é esse. Não, o próximo jogo do Liverpool, perdão. O jogo do Liverpool é esse. O Liverpool, em teoria, se brigasse pelo título, ia lá e venceria, né? Agora que está nessa fase horrível. Mas aí por isso que a gente vê o Chelsea tão irregular de novo, assim, um jogo muito inconstante, onde o Leeds dominou praticamente o jogo todo. A gente viu o retorno do Palmer, como eu falei nessa partida, então isso é um negócio legal, uma coisa bacana, ele entrando durante o segundo tempo, mas um jogo muito abaixo, assim, a gente viu mais uma vez o Maresca optando por jogar com o Dila, centroavante, João Pedro pelo meio, evidentemente tem conta porque o Palmer está machucado, está voltando agora, e não pode exercer essa função de meio-campista, o Caicedo está expulso, né? Ele foi expulso no jogo contra a equipe do Arsenal no último final de semana. E o Andrei teve a oportunidade de jogar, né, do lado do Enzo Fernandes. Dessa vez não foi um jogo tão grande quanto a gente falou há 2 rodadas atrás. Mas, e aí, cara, acho que o Arada-Bioio, né? Eu falei que os zagueiros eles estavam segurando tranquilamente. O Arada-Bioio faz mais um jogo muito ruim, assim. Acho que ele é um problema crônico desse Arsenal. E o porquê ele tem oportunidades antes de outros zagueiros, eu não sei. Assim, o Jorel Rato a gente viu muito pouco, mas o próprio Achampong, eu acho que quando ele teve a oportunidade de ser titular do Chelsea, ele desempenhou melhor do que o Arada-Bioio. Então, acho que eu não entendo muito bem ele estar na frente nesse momento. E o Fofana voltou a ficar fora do jogo. E aí o Baia-da-Chile foi o parceiro do Arada-Bioio nesse jogo. Mas é isso, cara, assim, é por isso que o Chelsea é tão inconstante, é por isso que o Chelsea não vai ser campeão, a gente imagina aqui, porque perde jogos como esse que o Arsenal, eu acho muito difícil, o Arsenal vai jogar em Leeds e vai perder o jogo, mesmo que seja difícil. Então, por isso que a gente fica mantendo esse pé no chão aqui. Uma boa vitória do Leeds, que dá uma respirada, você falou bem, passou o West Ham, né, estava em 18º, agora está em 17º, fora da zona, de um trabalho muito difícil do Daniel Farke, que precisa... A gente sabe a dificuldade que é voltar da Championship, já pegar na Premier League. Evidentemente, a gente vê o Sunderland fazendo uma campanha histórica, mas o normal não é aquilo, né? O normal é o sofrimento, e vai ser assim até o fim para Leeds e para Burnley, aparentemente, para o Sunderland não. Então, boa vitória, assim, de um time que está evoluindo, cara, no campeonato, assim. Eu já disse que teve bons jogos, não conseguiu vencer, nas últimas sequências tem continuado jogado bem e arranjado alguns pontos importantes, como foi com esse aí. Gol do Bidjol, gol do Tanaka e o gol do Calvert-Lewin, né, cara? Que é um cara que todo mundo dava como já acabado desde a passagem pelo Everton e vem fazendo gols bastante importantes aí para o Leeds nessa temporada, vem sendo fundamental para essa equipe que soma mais 3 pontos muito importantes. Você comentou aí sobre a parte de baixo aqui. Eu vou passar só rapidinho aqui a classificação. Aqui, ó. O West Ham tem 12 pontos. A gente vai falar do West Ham daqui a pouco também. Deixa eu ver. Não. O West Ham tem 12 pontos na 18ª colocação. Burnley tem 10 pontos na 19ª. E o Wolverhampton apenas 2 pontos na última colocação em 14 jogos, Leonardo. Leonardo, na temporada passada, o último colocado, se eu não me engano, era o Southampton. E em 14 partidas, a equipe do Southampton fez 5 pontos. Sim. Então, eu não lembro se o Southampton bateu o recorde. Não lembro de quem que foi, mas com o time que caiu com menos pontos da Premier League. O Wolverhampton, do jeito que tá, parece que vai conseguir bater esse recorde aí da equipe do Southampton. E torço que sim, né? Tomara que sim. Chacota. Vamos continuar aqui, então. Falando de Liverpool. Mais uma derrota, né? Só deixar claro. Perdeu para o Nottingham Forest em casa. Gol do Igor Jesus, inclusive. Legal destacar também. Gol do Igor Jesus. Faço o Kamehameha imediatamente, né? Muito legal quando ele faz o gol, né? Quando ele faz o Kamehameha. Vamos falar de Liverpool, que o Liverpool empatou em casa com o Sunderland, que vem surpreendendo nessa temporada, sim. Vamos ver os números, então, dessa partida aqui, ó.
O Liverpool começou perdendo com Schensdein aos 67 minutos, abriu o placar. Mas o Mukiele empatou o jogo contra o Leonardo. Tava tão difícil fazer a favor, o cara foi lá e fez contra. Foram 21 chutes da equipe do Liverpool. Só 5 desses 21 foram no gol. Enquanto o Sunderland chutou 8 vezes e desses 8 chutes, 4 apenas foram no gol. 66% de posse de bola para o Liverpool, 34% de posse de bola para a equipe do Sunderland. Com esse empate, o Sunderland fica na 6ª posição com 23 pontos. E o Liverpool, ainda lá longe, na 9ª colocação, com 22 pontos. Leonardo, chegou o primeiro empate do Liverpool. Antes só perdia, antes só ganhava. A maioria das vezes perdeu, né? Umas derrotas seguidas aí. Mas agora empatou. 1-1 contra a equipe do Sunderland. Pode ver com bons olhos aí esse empate para algum dos dois lados ou empate com gosto de derrota para ambos os lados? Cara, mais um resultado muito decepcionante do time do Liverpool, e mais do que isso, mais uma atuação muito decepcionante, assim. Quando a gente pensa que pode melhorar esse time, a gente viu um time contra o West Ham, que não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo mais equilibrado ali, correndo menos riscos. A gente esperava uma evolução ali, veio para esse jogo até também correndo menos risco. Eu acho que o Liverpool estava muito mais controlado, muito querendo, com uma preocupação defensiva muito maior do que a gente acostumou a ver do Slot ano passado, e no começo dessa temporada, acelerando muito menos o jogo, tendo um controle defensivo ali muito claro, não deixando brechas para profundações nas costas dos seus laterais. Dessa vez, mais uma vez, o Joe Gomes, e agora entrou o Roberts, né? Finalmente o Rukerkes foi reserva, mas ele entra no jogo e tira um gol do Van Dijk, o Van Dijk cabeceia em cima dele no finalzinho, o gol da virada. Mas mais um jogo assim do Liverpool numa marcha lenta, numa vontade assim, cara, que dá sono, um time muito lento, sim, numa velocidade que a gente não está compatível com o que foi o Liverpool nos últimos anos. Resultado frustrantíssimo, assim, para o Sunderland é um bom resultado, apesar do Sunderland poder ter saído com a vitória. Tem um lance no final do jogo que o jogo já estava empatado, o Liverpool estava tudo ou nada. Não lembro quem que foi, mas o atacante do Sunderland sai cara a cara com o Alisson, dribla ele, acaba finalizando, mas o Chiesa salva em cima da linha. Chiesa, que sabe-se lá Deus porque eu falo toda semana, vou continuar falando, não sei porque não é titular. Dos homens de ataque do Liverpool é o que mais funciona, que mais rende, agora rendeu até defensivamente, evitando uma derrota. E não sei porque entra sempre faltando 10 minutos, foi assim de novo contra o Sunderland. Mas na parte do Liverpool, cara, resultado muito frustrante. É um time realmente que está deixando muito a desejar. O Gakpo, mais uma partida muito abaixo, muito ruim, continua sendo titular indiscutível do time. O Salah, pela primeira vez em Liverpool na Premier League, se eu não estou enganado, ou se não é a primeira vez em Liverpool, é a primeira vez em muitos anos. Reserva por 2 jogos consecutivos. Acho que isso nunca tinha acontecido, mas se aconteceu, eu não lembro do dado, eu vi o dado, mas eu esqueci. Se não foi a primeira vez, faz muito tempo que não acontece. Então, é bastante significativo, né, para esse momento do Liverpool. Acho que o Wirtz fez um bom jogo contra o West Ham, contra o Sunderland, anteontem, né, que a gente está gravando na sexta. Anteontem também fez um jogo ali legalzinho e tal, ele faz o gol, né, o gol é dele ali, ele faz o primeiro gol com a camisa do Liverpool, o gol acaba indo para o Mukiele, porque ele desvia na bola. Eu não entendi muito bem a regra da Premier League desse lance, mas para mim o gol é muito claramente do Wirtz, que ajuda, que tenta ajudar. O Isaac mais uma vez muito mal, o Szoboszlai dessa vez não conseguiu ser diferente. Dupla de zaga, mais uma vez, muito inconstante. O Van Dijk falha bizonhamente mais uma vez, cara. Quando o Konaté não falha, o Van Dijk falha. A sua base, o seu pilar ali no time, não só na defesa, no time mesmo, assim, que é o Van Dijk. Ele vai lá e erra um passe na saída de bola. E o jogador do Sunderland, o Taub, né, que fez o gol ali ao longo aos 67 minutos. E depois o Wirtz empata, como eu falei. Mas, cara, jogo muito ruim do Liverpool, mais um de um time que vai definhando, cara. Assim, você não vê luz no fim do túnel para esse time, de verdade mesmo. Eu até vi uma entrevista do Curtis Jones com o Fred Caldeira, até nem foi para a TNT daqui, foi para a TNT do México, né? Que ele pergunta sobre o Arne Slot. Ele fala que isso nem é uma questão dentro do Liverpool, eles estão completamente fechados com o Slot, não tem nenhum precedente para crise, para que se abra brecha para demissão, ou que eles estejam insatisfeitos com o técnico, nada disso.
mas dentro de campo isso não se mostra, cara. Assim, é um time que realmente numa marcha lenta, numa dificuldade enorme. Então, vamos ver o que vai ser no futuro aí, mas nesse momento o Liverpool decepciona muito e acho que, se não está pensando em mudança ainda, logo mais vai começar a pensar, tá na hora de pensar, né? Cara, é incrível, né? O Virtus ali, eu até brinquei ali no começo que qual é o nome? Tava tão difícil fazer um gol de um lado, fez outro, mas, pô, o cara tá tentando de qualquer jeito fazer o primeiro golzinho dele na Premier League, aí acontece isso daí, Leonardo. Aí não tem. Pô, tira o gol do cara, pô. Bom, Newcastle 2, Tottenham 2, empataram no jogo ali. E quando tava 0x0, eu falei, meu, já faz tempo que não sai gol, essa partida tá chata. Eu tava acompanhando o City e não sei se foi no mesmo dia, porque, cara, foi no mesmo dia, né? Começou depois do jogo. Era 5 isso daí, né? Foi na terça-feira, esse foi um dia antes, dia 2. Foi no dia 2. E, cara, começou um pouco mais tarde esse jogo, se eu não me engano. 2x2, os gols saíram depois de 70 minutos. Os caras ficaram mais de uma hora sem nem fazer gol. Bruno Guimarães abriu o placar aos 70 minutos. Christian Romero empatou. Anthony Gordon, de pênalti, colocou o Newcastle na frente de novo. Mas Christian Romero estava inspirado. E no finalzinho da partida, empatou o jogo ali para o Tottenham. Então, fechando o Newcastle 2, Tottenham também 2. Foram 17 chutes da equipe do Newcastle, sendo 5 delas no gol. Contra 8 chutes do Tottenham, sendo 2 chutes no gol, que foram os 2 gols de Romero. 52% de posse de bola para o Newcastle, 48% de posse de bola para o Tottenham. Com esse empate, o Tottenham fica na 11ª posição com 19 pontos e uma casinha atrás na 12ª colocação, o Newcastle também com 19 pontos. Leonardo, não tem muito o que falar desse jogo também, né? 2x2, dois times que estão oscilando muito nesse campeonato. O Tottenham, que surpreende a gente a cada jogo ele consegue jogar mais mal do que foi o... É incrível. Cara, assim, o Newcastle vinha numa evolução, né? Vinha com vitórias consecutivas. Eu vou até pegar aqui, se não me engano eram 2, mas talvez sejam 3. E eu acho que fez um jogo melhor do que o Tottenham, assim, não fez um jogo brilhante, passou bem longe disso, o jogo ficou muito abaixo assim, dos dois times, mas o Newcastle estava melhor, e aí você falou bem, estava melhor porque o Tottenham é um time inexistente ofensivamente, assim, né? Vinha de 2 vitórias consecutivas na Premier League, tá? Everton e Manchester City. Mas no meio disso, sério. Então, é de fato um time muito inconstante, um time também muito irregular, mais um, né, dessa Premier League tão irregular. Mas mais irregular que o Tottenham não existe. Na verdade, o Tottenham ultimamente é regular, né? Porque joga mal todo jogo. Uhum. E bem mal. E o Newcastle estava um pouco melhor na partida, eu achei, pelo menos. E o Bruno Guimarães, cara, Bruno Guimarães é sacanagem, que o Bruno Guimarães faz rodada após rodada na Premier League. É realmente, assim, um domínio de meio de campo, um domínio de jogo como um todo, assim, cara, presença, de pisa na área, defensivamente, assim, um espetáculo. É um jogador muito acima da média, o Brasil tem muita sorte de poder contar com o Bruno Guimarães nesse momento. E ele abre o placar, né, mais uma vez sendo fundamental lá em cima. E aí, cara, o Tottenham faz 2 gols, pelo menos o primeiro empate, depois empata de novo no finalzinho, nos únicos 2 chutes a gol do Tottenham, cara. Assim, é um time que ofensivamente não cria nada. E de novo não criou nada. De novo foi um time inexistente no ataque. Ah, mas fez 2 gols. Sim, fez 2 gols. Nos únicos 2 chutes que deu. Para você ver o nível, cara. Se tivesse chutado mais, quem sabe não teria vencido o jogo. O Romero empata ali, já numa parte final do jogo, né? Imaginando ali que seria um empate bom naquele momento. Mas tem o pênalti, né? Muito, muito bem marcado, inclusive. O Gordon vai lá e faz o segundo, e aí parecia que o Newcastle venceria com justiça, mas, né, no finalzinho ele dando com emoção. Até que, de novo, num jogo do Tottenham, o Tottenham fez aquele jogo contra o United também, que foi bem louco, né? Que ele vira no final e o Manchester United vai lá e volta a empatar no último lance do jogo. Dessa vez foi a favor do Tottenham, né? Tomou o segundo gol no finalzinho, mas o Romero de novo apareceu. De um jogador que é muito importante para esse time, né, cara? Um time que, se ofensivamente não cria nada, o Romero tenta segurar as pontas lá atrás, é claramente o melhor jogador defensivo desse Tottenham.
foi lá dessa vez, precisou ir para o ataque para ajudar. Já que os atacantes não ajudam, ele teve que ir lá resolver e fazer 2 gols. Dessa vez o Thomas Frank entrou ali com o Bentancur, com o Matsar e com o Bergvall no meio de campo, né? O João Palhinha de novo ficando no banco. E aí eu prefiro bem mais esse Tottenham mais móvel, né? Com o Sar, para mim eu prefiro muito o Sar do que o Bentancur ou o Palhinha. Eu acho que um desses dois tem que ir para o banco, que são esse jogo mais de pegada, né? Mais de contenção, para o Matsar ter essa liberdade mais de criar jogo, né? Mas mesmo assim não parece que não resolve, né? O tio de ataque foi o Brennan Johnson, o Colomani e o nosso Mohamed Kudus. Mohamed Kudus, esse que mais uma vez é um oásis, perde todo mundo ali do Tottenham, cara. Assim, é realmente a única coisa que parece que funciona nesse ataque. O Brennan Johnson foi muito mal de novo, o Colomani foi mal, o Xavi Simons, como entrou, foi mal, o Matistel foi mal, o Richarlison foi mal, todo mundo vai muito mal nesse ataque. É um negócio assim, o Odobert, outro que entrou, foi mal. É um negócio bastante difícil de explicar, assim, o que passa esse time ofensivamente. Parece que o Thomas Frank não acha soluções para esse ataque, cara. Não acha soluções para ser mais eficaz, ofensivamente, para ser o time mais operante naquela parte do campo. Então, empate realmente, assim, que o Tottenham tem que agradecer muito. Por mais que o Newcastle não tenha feito um grande jogo, é um empate que você acha no final ali, você sai agradecendo, até por naturalmente ser um jogo muito difícil lá no St. James Park. Perfeito, Leonardo. Vamos para o último jogo, então, do nosso Festa do Chá, no nosso horário diversificado aqui, que foi Manchester United 1, West Ham também 1. O empate ali, que saiu quase no finalzinho ali com o Magaçá, né? E a gente sempre brinca aqui nos nossos programas, cada episódio a gente fala, pô, United ganhou, tomara que consiga ganhar 5 partidas seguidas ali, para o rapaz lá cortar o cabelo, porque, cara, já não tem como, mano, sabe? Não tem como, mas cada jogo que passa é uma novela diferente que a gente vê. Dalot abriu o placar aos 58 minutos e o Magaçá, aos 83 minutos, empatou o jogo para o West Ham. Foram 13 chutes da equipe do Manchester United, sendo apenas 3 no gol, enquanto a equipe do West Ham chutou 10 e 2 apenas foram no gol. 64% de posse de bola para a equipe do Manchester United contra 36% de posse de bola para o West Ham. Com esse empate, a equipe do Manchester United chega na 8ª posição com 22 pontos. Já o West Ham volta na zona de rebaixamento com 12 pontos na 18ª colocação, Leonardo. Cara, assim, joguinho, qualquer nota, né? Esse jogo foi o último da rodada aí, foi na quinta-feira, isolado na quinta-feira. E é isso, cara. Assim, o Manchester United, a gente sabe a dificuldade que esse time tem, que a gente imaginou que teria até maior. É um ano que é difícil você reclamar de qualquer coisa assim, é difícil você ficar cobrando muito além, assim. Alguém esperava esse Manchester United até surpreendente em alguns jogos, até em jogos grandes contra os maiores times, o United faz bons jogos, assim. Evidentemente, quando o Rubem Amorim chegou na temporada passada, o torcedor do United se iludiu, como se iludiu quando chegou o Ten Hag, como se iludiu quando chegou o Solskjaer, e todo mundo que passou pelo United não conseguiu dar um jeito. O Rubem Amorim parecia que ia ser a mesma coisa, parecia que seria uma temporada deprimente. Começa muito mal, perdendo jogos de maneira consecutiva, jogando muito mal, ele mantendo as suas insistências ali de maneira até inexplicável, caindo cedo na Copa da Liga, mas esse time tomou forma em algum momento da temporada, começou a jogar melhor, venceu jogos importantes, venceu o Chelsea, venceu o Liverpool, deu algumas alegrias ao seu torcedor. E passa muito pelo Mbeumo, né? Que é o destaque da equipe. Perfeito. O Matheus também, que também está jogando muito bem. Mas empatar com o West Ham é um resultado bom? Evidentemente não. O West Ham é um time que vai brigar para não cair até o final e vencê-lo dentro de casa, dentro do Old Trafford, deveria ser um resultado obrigatório. Mas é um United que vai ser irregular durante a temporada, vai ter os seus altos e baixos, cara. Então, assim, é até difícil que a gente cobre alguma coisa a mais. O que eu acho que o torcedor do United pensa para essa temporada? Classificação para é algo que, evidentemente, agora está longe, né? O United longe em termos de tabela, né? Que em pontos não está, porque está no começo do campeonato. É o 8º colocado, o Chelsea, que é o 4º, nesse momento tem 24, você tem ali só 2 pontos separando os dois times, mas é algo que eu acho que é isso que o United quer e é isso que ele vai ter que se contentar. Talvez não seja o suficiente, porque tem times melhores que o United na tabela, 4, 5, 6. Então, uma vaga em Europa League, acho que também não é algo que o United, neste momento do ano, evidentemente eu não estou falando de história. Historicamente, o United é o segundo maior time da Inglaterra, tem sempre que brigar pelo título.
Mas, nesse momento, o United está abaixo. Então, se contentar com uma Europa League, eu não acho que é o pior dos mundos. E aí, você briga por fora ali na FA Cup, tenta conquistar um título, tenta fazer a alegria do seu torcedor, como fez em jogos específicos contra a Liverpool, contra a Chelsea, que foi lá e venceu as partidas. É um resultado frustrante, óbvio, você quer vencer o West Ham, você quer subir na tabela, mas eu acho que faz parte desse contexto. Para o menino lá dos 5 jogos, eu só lamento, assim, porque não vai cortar esse cabelo aí, cara. O United não vai ganhar 5 jogos seguidos. Não é o momento do United, cara. É muito difícil ganhar 5 jogos seguidos. E pro West Ham, apesar da gente ter visto uma... Ô, Leonardo, eu tô pensando em fazer esse desafio com o Southampton. O que você acha? Pô, o Southampton começou muito mal, né? Você acompanha bem de mais de perto a Championship, mas parece que deu uma engranadinha aí, não deu? Não são já 2 vitórias consecutivas? Depois que trocou de técnico, o técnico interino que voltou agora foi anunciado hoje como com a permanência ali até 2029, 4 anos, 2028, se não me engano, e ganhou 3 seguidas, perdeu na última rodada, vai jogar amanhã, lógico que eu estaria acompanhando, mas estou pensando aí, quem sabe, né? Vamos ver o que acontece. Mas é isso, do lado do West Ham é um time que vai sofrer muito, assim, o elenco é limitado, o elenco é para brigar para não cair, e o problema é, você tinha um elenco limitado e você tinha um técnico limitado, ou pelo menos limitado para aquele momento, que era o Graham Potter, inclusive assumiu a Suécia, né? Vamos ver se vai levar a Suécia para a Copa. O Nuno Espírito Santo deu uma organização maior, tem um trabalho bem mais eficaz do que era o Graham Potter, mas ainda assim é um time limitado que vai brigar até o fim pela zona de rebaixamento. Já era assim nos últimos anos. O West Ham está colhendo fruto de uma administração mal feita. E então, por isso, esse resultado eu não acho que seja de se lamentar tanto, não. Apesar de que o Leeds venceu e ultrapassou na tabela. Então, isso é ruim, óbvio, você está na zona de rebaixamento. Mas eu não acho que o West Ham tenha tanto a lamentar, não, por esse resultado. Um empate fora quanto em Old Trafford, acho que está de bom tamanho. Perfeito. Leonardo, para encerrar o programa de hoje, vou passar aqui as rodadas Rapidinho, que acontecem já amanhã. Só um negócio, porque até se você conseguir colocar aí como destaque, igual a gente faz sempre, você perguntou se a gente podia começar pelo melhor jogo. Eu acho que não foi o melhor jogo da rodada, porque para mim o melhor jogo da rodada foi a vitória do Aston Villa fora de casa sobre o Brighton por 4-3. A gente está falando de um Aston Villa, cara, assim, que a gente tem que falar aqui, tem que ser o nosso destaque. Não só ele, como também o nosso querido Unai Emery, que mais uma vez vem se mostrando um excelente treinador. Vou pegar aqui para não falar bobagem, na Premier League, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias de maneira consecutiva. Se a gente contar a Europa League, vai entrar aqui uma vitória ainda sobre a equipe do Porto e sobre o Maccabi Tel Aviv. Não, sobre o Porto não, mas tem 2 vitórias aqui, então são 7 jogos sem perder na atual temporada. É um time que está voando baixo, assim, o trabalho do Unai Emery, que como outro, que começou muito mal, parecendo que afundaram na zona de rebaixamento, já engrena uma sequência gigantesca de vitórias. O Villa já aparece na 3ª colocação, e aqui, cara, saiu perdendo de 2-0, mostrando um poder de reação muito forte, assim, o Brighton jogando com a força da sua torcida, que a gente sabe que é muito difícil vencer lá, abriu 2-0, fez ali 2 gols, primeiro com o Van Dijk, a gente tem que falar de Van Dijk também, um dos melhores zagueiros dessa temporada, sempre aparecendo muito bem na zaga, mas também contribuindo em gols lá para o Brighton na frente. A Holanda tem uma série de zagueiros aí muito fortes, só na Premier League tem 3, o Van Dijk, o Van de Ven e o Van Dijk, mas aí a gente tem o Ake também, né? Tem o 4, então, mas aí a gente tem por fora o De Vrij, entre outros, é uma Holanda muito forte defensivamente. Aí o Paul Torres faz contra o gol, né? O Brighton abre 2-0, e aí surge a remontada, cara, e a remontada passa por Ollie Watkins. Quanto tempo a gente não fala de Ollie Watkins aqui? Desde que o programa começou, a gente não falou, né? O programa começou essa temporada. É um cara fundamental para o Aston Villa em temporadas passadas, principalmente a retrasada, e que voltou aqui, cara. Voltou jogando bem, fez 2 gols, sendo importante para esse time do Aston Villa. Então, muito legal falar da volta do Ollie Watkins jogando muito bem, assim, sendo importante para esse time do Villa. O Malen também é um cara que vem sendo fundamental nessa temporada, marcou um gol, o Ananá marcou outro. Vitória, assim, realmente muito, muito forte, muito imponente desse time do Villa, num jogo difícil e que saiu perdendo por 2-0. O Villa não é 3º colocado à toa. É muito por conta do seu técnico. O Unai Emery é um senhor treinador. Não é só porque tem das 7 Europa League do Sevilha, se eu não estou enganado, 4 são dele, cara. Fora que ele tem uma com o Vila Real ainda.
Ele é um baita de um treinador, assim, no PSG ele foi muito desgastado ali, eu acho que até injustamente, ele fazia um bom trabalho no PSG, claro, você tinha uma exigência muito grande daquele time, que era uma seleção, e ele não conseguiu render, mas eu acho que ali ele foi muito injustiçado naquele momento, e ele veio para o Vila e mais uma vez faz um grande trabalho, levou o Vila na temporada passada às quartas de final da Champions League, não vamos esquecer, né? Então, estamos falando de um baita treinador, acho que é legal a gente destacar ele aqui também, e essa enorme retomada do Vila aí na temporada. Muito bem. Bom, amanhã, dia 6 de dezembro de 2025, 9h30 da manhã, você acorda já direto com Aston Villa e Arsenal. Também amanhã, meio-dia, teremos Everton e Nottingham Forest, Newcastle e Burnley, City e Sunderland, Tottenham e Brentford e Bournemouth e Chelsea. Também amanhã, só que às 2h30 da tarde a gente encerra a Premier League com Leeds e Liverpool. Já no domingo, dia 7, teremos às 11 da manhã Brighton e West Ham, 1h30 da tarde Fulham e Crystal Palace, e na segunda-feira, às 17 horas, teremos Wolverhampton e Manchester United, Leonardo. Por hoje é só, hein? Ô, Vargas, não, mas esquece, a gente tá gravando no meio de semana. Eu ia falar de Champions League, mas a gente fala de Champions League no programa de terça-feira. Exatamente. Pessoal, esse foi um episódio esporádico aqui de segunda, não, do Festa do Chá. Eu tô com de segunda na cabeça, porque de segunda vai estar imperdível, hein, pessoal? Você que tá acompanhando aqui a gente aqui, de segunda a partir das 8 horas da noite. Lembrando, pessoal, também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, rumo a 2.000 inscritos, porque logo mais vamos ter programa novo aí sobre seleções, sobre Copa do Mundo. Vai sair vídeo novo aí para vocês sobre Copa do Mundo aí, toda a repercussão das fases de grupos. Tivemos um sorteio aí. Se você não estava acompanhando a live aí, acompanhe o resumão aí no vídeo que vai sair. Fechou, pessoal? Não se esqueçam de seguir a gente também. As principais notícias estão no nosso site, bananasport.com.br. O Festa do Chá fica por aqui. A gente volta na terça-feira, às 11 horas da manhã. Beijo a todos e até a próxima.